Paz para todos, Pastor André Batista. Hoje eu vou responder uma pergunta, me mandaram pelo e-mail. Meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. E você que quer dar um testemunho, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Vou ter o maior prazer em responder, segundo o que eu entendo da palavra do Senhor. Então, é uma pergunta difícil, de fato, né? Por que que Deus permite, né? Deus permitiu tal coisa acontecer com um menino, né? E temos tantas histórias terríveis, né? Isabela Nardoni, tantas outras histórias que a gente ouve. E a pergunta é por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? E a resposta básica para isso é que Deus não... Nem tudo ele revela, né? Não é tudo que Deus revela. É difícil falar sobre isso. Existem muitos debates teológicos sobre isso, que é a respeito da Teodiceia, Deus e o sofrimento. E a resposta rápida para essa pergunta é que não há resposta, né? Deus não revelou tudo, nós entendemos que existe um propósito para todas as coisas, inclusive para essas coisas que acontecem, para todo esse mal que nos assola, existe um propósito, mas que nem sempre é tão claro. Porém, existem caminhos que a gente pode seguir que nos dá muito consolo, né? E por causa disso eu queria compartilhar aqui um texto que eu acho que tem tudo a ver com essa pergunta e traz muitas respostas a essa pergunta, que é o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço numa grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai dos homens pelo qual vem o escândalo. Portanto, se tua mão ou teu pé te fazes tropeçar, corta e lança fora. De ti, melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. Então, é um texto muito profundo. Tudo que começa aqui porque as criancinhas querem se aproximar de Jesus e os discípulos impedem. E Jesus fala, não as impeçais, pois das tais é o reino dos céus. Que está bem no começo, naquela hora aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Então, são informações aqui profundas. Primeiro é que Jesus deixa claro que quando você recebe uma criança, você está recebendo ele, o próprio Cristo. Então, isso nos leva a entender o seguinte, irmãos, que as crianças é a parte mais frágil dos seres humanos. Quando você, por exemplo, interage com a criança, seja ela em que ambiente for, se você é um padrasto, é o tio, não importa o ambiente. Você tem que entender que aquela pessoinha que está ali na tua frente ali, ela representa Cristo na sua humildade, na sua gentileza, na sua simplicidade. Então, quando Deus, por exemplo, achou graça de que você que está me ouvindo aí, você se unisse a alguém a qual você agora vai ser o padrasto, ou então você vai ser a madrasta, é Deus que está te confiando essas pessoas que o representa para você cuidar. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de um privilégio, de uma bênção, de uma graça, de uma grande misericórdia da parte de Deus, de confiar os seus pequeninos aos adultos. Quando você vai estudar psicologia, você descobre uma coisa, você descobre que crianças, elas têm trauma, adultos não têm trauma, só criança tem trauma.
Me lembrou de um testemunho de um pastor que eu acho muito importante, forte, como ele falou. Ele disse que uma vez ele estava estudando, né? E, sabe, né? Criança logo se apaixona, né? Tem o primeiro amor. E o primeiro amor dele foi a professora. E ele amava aquela professora, escrevia cartinha de amor, mandou flores para ela. E uma menina de 14, 15 anos, né? Porque naquela época, até um tempo atrás, pessoas que tinham uma certa noção, um certo conhecimento, davam aulas, né? Então, ele se apaixonado e a menina pegou e falou assim que você crescer, a gente casa. E foi maravilhoso, né? Ele ouvir isso aí, porque cresceu o sentimento e ele não foi podado, ele não foi humilhado, nem se sentiu achacoalhado, nem nada parecido. Mas, e se ela tivesse agido de outra forma? Ele dizendo, né? E se ela tivesse agido de outra forma? E se ela tivesse, por exemplo, no dia que eu falasse isso, ela me levasse num canto e abaixasse as minhas calças e tentasse me violentar? O que isso produziria em mim? Né? Mas mulheres não fazem isso, né? Quem faz isso, na verdade, são homens, que pegam a criança e tem esse tipo de atitude, faz esse tipo de coisa. Homens que humilham, homens que maltratam, homens que têm prazer em espancar, homens que têm prazer em ver o choro, homens que têm prazer em afligir dor. Que essa história tenebrosa que a gente está acompanhando aí, estarrecido, que é o caso do menino Henry, né? E também tivemos outros, como a da Isabela Nardoni, pessoas que parece que têm prazer em fazer o mal. E o que a Bíblia fala sobre isso? Aqui no versículo que a gente leu, tem umas revelações interessantes. Ele fala assim, ó: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora lhe pendurasse o pescoço numa grande pedra de moinho e fosse afogado pelas profundezas do mar. Então, preste atenção aqui. Ele fala que se é para você trazer qualquer tipo de escândalo, e olha que não estou falando aqui em machucar, em produzir dor, sofrimento, estou falando de você escandalizar, deixar uma criança escandalizada. Se você faz isso, seria melhor para você que você enrolasse uma corda no pescoço, pegasse uma pedra e jogasse no mar. E nós sabemos que isso se chama suicídio. Na visão da maioria dos cristãos, o suicídio é algo que te leva direto para o inferno. Eu acredito que de todo não está errado esse pensamento. A maioria vai. Mas eu não acredito que toda pessoa que se suicida vai para o inferno. Já vou falar dessa questão. Então, ele fala que era melhor você fazer isso. Tendo essa visão de que vai para o inferno, é melhor você ir para o inferno do que você escandalizar uma criança. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer depois. Então, você, meu amado amigo, amiga, que está vendo esse vídeo aqui, que chegou até você aqui, por um acaso você é uma pessoa má, com crianças, age de forma, além de escandalizar, maltratar, sangrar, fazer qualquer tipo de mal. Não pense que você vai se livrar da punição, porque você não tem ideia do que acontece depois. E é isso que a gente está falando aqui, ó. Era melhor, seria muito melhor para você se você logo se suicidasse, se matasse. É melhor você logo morrer do que você escandalizar uma criança. Então, aqui traz esse conhecimento de que há um castigo, e um castigo severo, tanto nessa vida como depois. Porque aqui nós estamos tratando aqui de pessoas a quais são frágeis. Crianças, elas são crédulas, elas acreditam em você. Então, quando Deus te acha graça de te dar uma bênção, de você ter uma influência na vida de uma criança, seja você tio, avô, padrasto, se você tem esse privilégio, que Jesus ainda fala que você está aceitando a Cristo, você tá lidando com o próprio Cristo. Então você deveria ser delicado, amoroso, gentil, cortês. Você deveria entender que isso é uma bênção, uma vitória para você, uma graça, uma misericórdia. Era essa a maneira que você deveria ver, tanto a criança, o adolescente, aquelas pessoas que Deus tem confiado que chegue perto de você, para você, de alguma forma, influenciar com a sua semente de caráter, com a sua semente daquilo que você pensa, daquilo que você faz. Isso tudo deveria, sabe, ser privilégio para você, ser algo grandioso para você. Mas aí nós deparamos com essas notícias horripilantes. Então, essa é a primeira resposta, que não fica sem castigo. Não pense que vai ficar sem castigo. E antes de ir para uma segunda resposta, eu queria desmistificar uma coisa aqui. Uma vez eu perguntei para o irmão, né, se criancinha entra no céu, como é que é, né, se as crianças vão para o céu. Ele disse que vai para o céu, claro. Eu falei, como é que é? Lá no céu tem berçário?
né? As crianças recém-nascidas, como é que faz? Tem um berçário no céu, tem anjo babá, e ele falou que provavelmente deve ter. E a verdade, irmão, é que não existe criança no céu. Então, preste atenção, irmão. A condição de criança e de velhice é da carne humana, é do corpo humano. Enquanto nós estamos presos aqui nessa carne, a nossa condição é de criança e a gente, né, se torna criança e se torna idoso. Mas isso não vai acontecer no reino do céu. No reino do céu não tem criança e não tem idoso. Tem uma idade só, assim como os anjos. Quando Deus, por exemplo, fez Adão, Deus não fez um bebê que foi crescer, não. Deus já fez um homem feito. E essa é a idade que você vai ver no céu, pessoas já com a idade feita. Não existe adolescente no céu, não existe criança no céu, não existe idoso no céu. Existe uma idade só, permanente. Então, é bom desmistificar isso para você não imaginar que há aqui uma crueldade, né? Deus permite, que Deus mal, né? Permite que criança... Não, para começar, essa condição de criança é só da carne. Quando você, por exemplo, mãe que perdeu seu filho, criança, pode ter certeza, eu sou divorciado, já fui casado, e eu tenho 2 filhos e tive um que Deus não permitiu que eu criasse, que está na glória, né? Que ela abortou. A minha ex-mulher abortou. E essa criança, eu um dia vou encontrar com ela. Mas quando eu encontrar com ela, não vai ser uma criança abortada, não vai ser um bebê. Quando eu chegar lá, eu vou ver um homem feito, numa idade só. Assim como os anjos, como tudo aquilo que Deus cria dessa forma tão perfeita e maravilhosa. Então, não existe criança no céu. Aí a pergunta é, crianças vão para o céu? Então, há poucos versículos aqui na Bíblia tratando sobre esse assunto, mas os poucos que há, inclusive esse que eu li, dá a entender de que há uma misericórdia maior. É assim, irmão, o que me leva para o inferno não é o meu pecado revela quem eu sou. O que me leva para o inferno é a minha natureza pecaminosa, eu naturalmente sou pecador. Então toda a prova cabal é que se criança não tem essa natureza pecaminosa, então por que as crianças elas morrem, né? Por que bebê morre? Por que recém-nascido morre? Por que essas crianças morrem? É porque elas têm a natureza pecaminosa. Uma vez que o pecado ele vem justamente... O castigo do pecado é a morte. Se não há pecado, não há morte. Então, é a prova cabal de que crianças têm essa natureza pecaminosa. É isso que me faz ser pecador. Porém, o que a Bíblia, alguns pedaços, alguns textos, nos deixa entender é que há uma misericórdia maior da parte de Deus para com as crianças que ainda não alcançaram a maturidade de discernir bem e mal. Quando essa criança ela não tem essa maturidade, que aí varia muito, tem crianças que até 12 anos ainda não tem essa maturidade, já outras adquirem bem cedo, e outras pode ser que ainda há até adolescentes de 15, 14, 13 anos, 16 anos, que ainda não tem essa maturidade de discernimento bem e mal. É possível você achar pessoas assim, mas enquanto a criança não tem esse discernimento do bem e do mal, há uma misericórdia maior. Então elas vão direto para o céu. E aí eu quero chegar nesse ponto aqui, aonde Henry está nesse exato momento. Ele está na glória. Eu quero que você entenda, irmãos, que Deus é um Deus justo, misericordioso e bondoso. É o que a Bíblia afirma e é nisso que a gente tem que se agarrar. Nós não entendemos o motivo de essa criança passar por isso e outras, o meu vizinho não passar por isso e essa criança ter passado por isso. Nós não entendemos, mas nós cremos num Deus misericordioso, bondoso, que vela pela palavra dele e que é extremamente misericordioso e que a gente pode se agarrar na justiça dele. Tudo que Deus faz tem um propósito. Eu não entendo os propósitos de Deus, mas eu sei que essa criança está na glória de Deus, na graça de Deus, que é o ápice de qualquer homem ou mulher que amam a Deus e que quer estar com Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão. Os apóstolos tiveram morte tenebrosa. Muitos deles tiveram morte tenebrosa. Eu quero citar, por exemplo, Bartolomeu, que segundo não é 100% que os teólogos concordam nisso, mas boa parte concorda de que ele foi esfolado vivo, a pele dele foi tirada, ele estando vivo. Então você imagina o quanto deve ter sido doloroso, mas ele está na glória de Deus.
É assim, irmão, é como se fosse um nascimento, como se fosse o parto. Quando a mulher está tendo aquelas dores de parto, são terríveis, horripilantes, até a criança nascer. Quando a criança nasce, ela se esquece completamente de toda a dor que viveu por causa da alegria de pôr um menino ou uma menina entre os viventes. Assim também é lá na glória. Não importa as dores que você viveu aqui, que eu vivi aqui, diante da graça e da misericórdia desse céu maravilhoso, eu lamento profundamente, eu não gosto nem de pensar, porque isso machuca a minha alma. Eu tenho 2 filhos, um deles é deficiente. Desde que esse menino nasceu, eu sou muito sensível com criança, muito sensível. Mas, mesmo não entendendo o motivo de Deus ter permitido tal coisa, mas uma coisa eu sei, que nesse exato momento, todas as dores dele estão sanadas. E ele está vivendo no momento de glória. Lá na glória, irmãos, você não vai viver, não é 4 anos, como essa criança teve, né, e faleceu, como crianças que morrem antes de completar 1 ano, pessoas que morrem com 16, 17. Você vê que o Covid, né, aqui em Brasília, por exemplo, aumentou o número de casos, e você vê que é uma forma extremamente dolorosa de morrer, irmão. Não sei se você vê os vídeos aí, mas é extremamente doloroso você morrer de Covid. E tantas mortes terríveis. No meu entendimento, não existe nenhuma morte boa. Tem pessoas que fantasiam, né? Você morre dormindo. Tem pessoas que, né, nós evangélicos, muito pensam, então vai morrer lá no púlpito, lá, né? Então as pessoas, elas querem meio que poetizar a morte, né? Mas a grande verdade, irmão, que não importa muito como você morre, importa com quem você morre. No texto de Lucas, capítulo 13, versículo 8, lê lá esse texto lá, que fala da Torre de Siloé. Jesus, ele diz o seguinte, que as pessoas chegam para Jesus e falam assim, da morte daqueles... Eu vou ler para você, melhor, né? Lucas, rapidamente, livro de Lucas, capítulo 13, versículo 4. Lucas 13, versículo 4. Eu já vou completar meu raciocínio, irmãos. Diz assim... naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos mistura com os seus sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe diz, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não era, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependeres, de todo igualmente perecereis. Ou cuideis que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, Jesus aqui, as pessoas falam assim, olha, você viu lá, o sangue dos galileus foi misturado com sacrifício, porque como eu já falei no vídeo anterior, naquela época havia muito sacrifício de sangue. Hoje a gente não tem muita ideia do que é isso, porque não acontece muito isso, né? Fora dos que a gente ouve falar na macumbaria, no espiritismo não, no satanismo, a gente ouve falar dessas coisas, ninguém sabe se é verdade. Mas naquela época era muito presente sacrifício de sangue. E aí as pessoas falam, tá vendo quanto eles sofreram? O que Jesus disse para eles? Se você não se arrepender, você vai morrer de igual modo. Porque não importa a forma que você está morrendo, o importa é com quem você morre. Então ele fala assim, a torre de Siloé que caiu e matou esmagado um bocado de homem. Nossa, é terrível. Que morte horripilante, terrível. E Jesus falou assim, mas se você não se arrepender, você vai morrer de igual modo. Ele não está dizendo que a pessoa ia morrer daquele jeito, mas é porque sem Cristo ou com Cristo. Esse é o ponto, essa aqui é a chave, essa aqui é a questão. A gente não vai escapar, irmão, da morte. É inevitável. Nós nascemos para isso. Eu estou gravando esse vídeo aqui, provavelmente no futuro, alguém vai saber da minha morte, se ela foi poética ou foi trágica. E eu digo para você nesse exato momento que não importa. O importa é com quem eu vou estar morrendo. E eu creio que eu vou estar morrendo com Cristo. Isso sim importa. Essa criança, Henry, sofreu coisas absurdas aqui. Pessoas tiveram o privilégio de ter esse menino. Assim como você, meu amado irmão, minha amada irmã, que é tio, que é avô, que pode interagir com a criança. Você tem o privilégio de ter essa criança aí perto de você aí. Trate bem.
trate com muito amor, com muito carinho. Então, esses pais tiveram privilégio, mas não deram esse devido valor. Não pensa que vai ficar de graça, vai pagar caro, tanto aqui na terra como mais lá na frente, se não se arrependerem. Que é o que eu creio e torço e oro para que haja um arrependimento genuíno e verdadeiro. Então, não importa com quem você morre, importa que Deus tem um novo céu e uma nova terra, e lá, nesse local, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, eu anotei, e no livro de Isaías, capítulo 65, a partir do versículo 17, vai falar sobre esse novo céu e essa nova terra, aonde essas dores acabam, aonde tudo isso tem fim. Então, o que eu quero falar para você aqui, respondendo essa pergunta, é que Deus sabe de todas as coisas, Ele é bom, não existe criança no céu, tá lá Henry está lá um ser adulto na presença de Deus, gozando pela graça e misericórdia de Deus de um céu, aonde com certeza ele vai esquecer de todas as dores que ele passou, isso com todas as crianças e com todos aqueles que amam a Cristo. Porém, tudo aquilo que você faz aqui, aquilo que você planta, você colhe. No mundo não há justiça, irmão. Eu já até falei, vou até num próximo vídeo falar sobre isso. No mundo não há justiça. Não pense que aqui há justiça, porque não há justiça no mundo. Mas Deus é justo, é amoroso, confia nesse Deus. Por mais que você não entenda os caminhos que ele tem proposto, a forma com que ele escreve a história, a gente não compreende, não entendemos. Porém, nós confiamos na bondade e na misericórdia dele. Confia. Talvez você não está vivendo essa tragédia de morte, de dores profundas, mas talvez você está passando por problemas difíceis e complicados na sua vida. Creia que esse Deus ele é bondoso, é justo, é soberano, e ele vai te dar um bom final, como ele está dando para Henry agora, e para todas as criancinhas, que no meu entendimento, os poucos versículos que a Bíblia fala, nos leva a crer que Deus salva todas as crianças, e para você que é cristão, que ama Deus. Eu só falar mais um detalhezinho aqui, que eu estava me esquecendo, que é sobre o suicídio, que eu falei para vocês que, na verdade, suicídio, e vou encerrar com isso aqui, o suicídio, na verdade, é uma visão católica que fala que toda pessoa que suicida vai para o inferno. Eu concordo que boa parte vai, porque quem é de Deus ama a vida. A vida é um dom, é um presente. Não importa o momento ruim que você está passando, você está vivendo com 40, 50, 80 anos, Deus ainda pode reverter a tua vida. Então, viver é um dom, é um privilégio, é uma graça. Agradeça pela sua vida, por ela ser boa ou ela ser no mar. Agradeça, porque é um dom. E por mais mal que você esteja, a coisa pode se reverter. Então, pessoas que são de Deus, elas nunca vão querer se suicidar. Porém, existem alguns suicídios que não vai te levar para o inferno. Pessoa que tem uma doença chamada depressão. E ela age sem saber. Porque muitos agem sem saber. Simplesmente, a doença faz isso. Então, e é cristã, eu não acredito que vai perder a salvação. A Bíblia, por exemplo, vou falar rapidamente, a Bíblia, por exemplo, apresenta Sansão. Sansão, ele se mata, ele se suicida em prol de trazer a vingança de Deus para os filisteus. E isso me leva a crer, me leva a entender que suicídio com ato heróico, isso não vai te levar para o inferno. Por exemplo, tem uma criança que está atravessando a rua, e aí vem um carro para matar a criança, e você sabe que se você empurrar a criança, você salva ela, mas você se mata, você morre. E você faz isso, você sendo cristão, você tem que fazer isso. Faça isso. Proteja a criança, porque é a representante de Cristo. Faça isso. E essa morte, esse suicídio, você pode ter certeza que você não perde a salvação por causa disso, porque é um ato heróico. Eu me lembro de uma história tenebrosa, terrível, de um cara que ele entrou numa escola infantil, né? Tacou fogo em si mesmo no ambiente onde estavam as crianças para poder se matar e matar as crianças, né? Você tá tem no YouTube aí, porque eu não me lembro. Mas os irmãos, isso está na nossa memória, né? Isso é uma história recente. O que a mulher fez, a professora? Ela luta com ele, sabendo que ela ia morrer. Porque ela estava pegando fogo, ela podia ter corrido e se salvado. Mas o que ela faz? Ela se sacrifica para salvar a criança. Você acha que uma atitude dessa aí vai levar ela para o inferno? Ela vai para o céu, irmão. Quer dizer, céu tem a ver com Cristo, né? Tem a ver com salvação com Cristo. Estou falando que cristãos que cometem ato heróico não vão para o inferno, irmão. Então, era isso que eu queria falar. O meu e-mail está aqui embaixo. Tem um irmão que também mandou um outro e-mail. Não sei se vai dar hoje para gravar, mas mais tarde da manhã eu vou estar gravando.
trazendo uma resposta para você também, viu, meu amado? Eu vi teu e-mail e vou trazer a resposta aqui, tá bom? Tá meu e-mail aí, se os irmãos quiserem compartilhar, fazer pergunta, dar testemunho, fica à vontade, amém? Que Deus possa abençoar a todos, fica na graça e na paz. Se esses vídeos têm abençoado você, irmão, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like, ajude o canal a crescer, amém? Fica na paz e na graça, que Deus abençoe a todos.